A graça de Deus não é uma resposta ao nosso esforço. Ela é sim o ponto de partida para a nossa salvação. Algumas pessoas não compreendem do que se trata a graça. Algumas pessoas relativizam a graça. Algumas pessoas enxergam de maneira completamente antibíblica do que se trata a salvação de pecadores, do quais foi efetuado por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos mergulhar hoje acerca da eleição de Deus. Nós estamos no dia 245. Hoje nós vamos meditar no artigo 16 da Confissão Belga, que trata justamente sobre a eleição eterna de Deus. Depois nós falaremos sobre os 4 capítulos da Bíblia, 95 ao 98. Eu estou bem ruim da garganta. Foi horrível para dormir. Garganta toda infeccionada. A Lise queria me levar no médico à força, eu não fui. Mas eu deveria ter ido, porque tá incomodando demais, tá doendo muito desde sábado já. E eu não paro de falar, mas Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele seja louvado. Vamos então pro artigo correspondente. Artigo 16. A eleição divina. A Mari entrou aqui. Deixa eu colocar, fixar o comentário. Artigo número 16. Cremos que quando toda a descendência de Adão se precipitou na perdição e na ruína pela transgressão do primeiro homem, Deus mostrou-se como realmente é, misericordioso e justo. Ou seja, aqui ele continua ainda falando acerca deste pecado original, da depravação total do ser humano. Ou seja, o homem pecando, toda a sua descendência se tornou pecador. Observe que ele diz, e na ruína pela transgressão do primeiro homem. Isso daí é apontado justamente em Romanos 3:12. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Continua dizendo, Deus mostrou-se como realmente é, misericordioso e justo. Ou seja, Deus não é só misericordioso, Ele é justo também, porque se Ele não fosse justo, Ele não poderia ser Deus. Então, Ele manifesta sua justiça através da punição do ato de rebeldia, gerando morte. A morte eterna do ser humano. Contudo, Ele manifesta sua misericórdia, ainda fazendo com que eles permanecessem vivos. Misericordioso, continua dizendo, por socorrer e salvar desta perdição aos que, em seu conselho eterno e imutável, elegeu por pura bondade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, ele explica aqui do que se trata essa misericórdia, socorrer e salvar desta perdição aos que, em seu conselho eterno e imutável, ou seja, a eleição de Deus é imutável. Ele, desde antes da fundação do mundo, já havia escolhido salvar. Você já tinha abordado sobre esses assuntos? Como que você pensa a respeito disso? Claro, a questão não é como você pensa, é como você enxerga que a Bíblia fala acerca disso. João capítulo 6, verso 37 aponta, contudo aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais o rejeitarei. No 44 ainda ele continua dizendo, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Ou seja, todos aqueles que vão a Cristo são aqueles que Deus já o entregou a ele. João 10, 29. Pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos, ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Aqui, onde ele trata a questão do bom pastor. João capítulo 17, verso 2. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Nós vemos aqui esses versos apontando justamente para essa eleição, para essa salvação do qual Deus escolheu efetuar pela sua livre vontade. Vou abrir aqui o verso 9 de João ainda, capítulo 17. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes,
pois eles pertencem a ti. Então, desde a eternidade, Deus já havia escolhido um povo para si. João 17, verso 12. Durante meu tempo aqui com eles, eu lhes protegi, com o poder do nome que me destes. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Ou seja, somente aquele que estava a caminho da destruição. Aquele que estava a caminho da destruição era justamente Judas, do qual ele agiu conforme a sua própria natureza pecadora, o qual Deus não age reprimindo aquilo que ele tinha feito e usa muito pelo contrário para satisfazer o plano estabelecido dele desde a eternidade. João 18, verso 9 diz: Ele fez isso para cumprir sua própria declaração: não perdi um só de todos que me destes. Continua dizendo acerca da sua misericórdia, diz: Ele elegeu por pura bondade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Acerca dessa eleição, tem uma série de versos que apontam para isso. 1 Samuel, capítulo 12, verso 22. O Senhor não abandonasse seu povo, isso traria desonra para seu grande nome, pois agradou o Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Nós já vemos aqui este apontamento de maneira bem clara. Salmos 65, verso 4. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em seus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Atos 13:48 diz: Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Aqui, em Atos capítulo 13, verso 48, aponta justamente essa eleição de maneira muito clara, aplicada depois da ressurreição de Cristo. Romanos 9, verso 16, portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não de nosso desejo, nem de nossos esforços. Nós não somos salvos por conta daquilo que nós fazemos, nós somos salvos por conta daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Não se trata dos nossos esforços, mas sim da misericórdia de Deus. Continuando, Romanos capítulo 11, verso 5 diz: O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Nós vemos aqui então todos esses apontamentos que nos direcionam e nos norteiam para a eleição de Deus de maneira soberana. Tito capítulo 1, verso 1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Mais uma vez, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Imagina aqui Paulo falando justamente essa certeza de que ele havia sido escolhido para manifestar e ensinar a verdade e apontar o caminho para uma vida do qual glorificava o nome de Deus. A eleição do qual ela é aplicada à vida de cada ser, de maneira que o ser humano irresistivelmente será atraído a Deus. Continuemos. Por pura bondade de Jesus Cristo, em Jesus Cristo nosso Senhor. Quando ele traz esse apontamento, ele coloca João 15, verso 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Continua o verso 19, ainda de João 15, diz: O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, por isso o mundo os odeia. Observe que essa é a realidade daqueles que creem, a separação do mundo. Romanos 8, verso 29 diz: Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, não dá para não falar
acerca da eleição, da predestinação, estes termos que cada vez mais têm sido colocados em desuso, justamente para desconfigurar a verdade que transmite o Evangelho, a verdade onde Deus elege, transforma e guia o mundo, o controlando de maneira soberana. Ainda que o homem queira desfazer isso, ele jamais poderá fazer, porque ele jamais poderá dar ordem a Deus. O homem, na pior das hipóteses, poderá continuar vivendo conforme seus próprios desejos, caminhando para a sua destruição eterna. Em Efésios capítulo 1, verso 4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Antes de criar o mundo, Deus já havia pensado e nos amado, e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Observe que aqui não é uma exaltação do quanto nós somos importantes, mas sim do quanto ele é misericordioso. Que nós possamos olhar para essas frases, esses textos, e rendermos glórias a Deus por tamanha misericórdia, porque mesmo sem merecer, ele escolhe nos amar. Continua dizendo: sem levar em consideração nenhuma das obras deles. Em Malaquias capítulo 1, verso 2, diz: eu sempre amei vocês, diz o Senhor, mas vocês perguntaram: de que maneira nos amou? E o Senhor respondeu: foi dessa maneira, amei seu antepassado Jacó. No verso 3 ainda do capítulo 1 diz: sim, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. Quem transforma é Deus. Você vê que ele coloca ali, transformei, como ele gerasse essa ação. Romanos capítulo 9, do verso 11 em diante, diz: antes deles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos deles e as chamam sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais novo servirá seu filho mais velho servirá seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Observe que ele traz a explicação daquilo que foi dito em Malaquias. Antes de qualquer coisa que tivesse sido feita por aqueles homens, Deus já havia escolhido. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus, o qual nós podemos ver hoje, essa graça revelada. Em Tito, capítulo 3, verso 4, mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, continua dizendo no 5, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Ou seja, a eleição divina começa e termina em Deus. Continua a última frase desse artigo, diz: justo por deixar os outros na queda e na perdição na quais eles mesmos se precipitaram. Então nós vemos aqui ele manifestando de maneira muito clara, separando em 3 definições. Primeiro, manifestando a queda, onde por intermédio de um único homem todos se tornam devedores e pecadores. Depois mostra que também por intermédio de um único homem também nós somos resgatados. Nós vemos aqui mostrando a misericórdia e a justiça. A misericórdia justamente por socorrer e salvar da perdição aqueles que não mereciam, e depois justo por deixar outros na queda e na perdição do quais eles mesmos se precipitaram. Então isso mostra o quanto ele é misericordioso. Ele poderia ter destruído toda a humanidade, mas ainda assim ele escolheu nos salvar e nos amar. Glorificado seja o nome do Senhor por tamanha salvação. Vamos continuar agora a partir do verso do capítulo 95. Capítulo 95 de Salmos. Espero que vocês estejam conseguindo avançar na leitura.
vou fazer apenas alguns apontamentos de alguns versos do quais eu sublinhei. Capítulo 95, nós vemos essa grandiosidade e a soberania de Deus. Verso 4 diz: em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou, suas mãos formaram a terra. Venham, vamos adorar, nos prostrar, nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois ele é nosso Deus. Somos o povo que ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. É assim que nós nos enxergamos, é assim que nós deveríamos viver. Uma vida de adoração, uma vida de submissão, uma vida de contemplação de tudo aquilo que ele faz. O verso 10, ele continua: por 40 anos estive irado com eles e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Assim jurei minha ira, jamais entrarão em meu descanso. O povo rebelde, o povo que se afasta de Deus. Nós também somos assim, por isso que nós devemos clamar a Ele por entendimento, pedir para que Ele direcione nossos passos, meditar nas Sagradas Escrituras, para que nós não nos afastemos dos seus decretos e da sua soberana vontade. Capítulo 96 continua dizendo, no verso 10, digam entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que nada seja abalado, e com imparcialidade julgará todos os povos. Esse é o nosso chamado, proclamar a salvação. O Senhor reina. Quando ele diz, ele firmou o mundo para que não seja abalado, com imparcialidade julgará todos os povos. Exatamente, Deus julgará de maneira completamente imparcial, do qual todos haverão de prestar contas daquilo que fizeram. Ainda assim, haverão de ser salvos aqueles que se esconderam em Cristo Jesus, não por méritos, isso justamente por conta da misericórdia de Deus estendida a todos aqueles que creem, e assim os fazendo crer, porque sozinhos eles não poderiam. Capítulo 97, no início já diz, o Senhor reina, alegre-se terra, exultem os litorais mais distantes. Verso 9 diz, pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor odeiam o mal. Ele protege a vida de seus fiéis e os resgata da mão dos perversos. A luz brilha sobre os justos e a alegria sobre os que têm o coração íntegro. Ou seja, nós vemos mais uma vez exaltado a soberania de Deus e vendo que Ele ama o seu povo. Ele protege a vida de seus fiéis e os resgata. Que nós possamos confiar neste Deus, do qual se revelou através das Escrituras e se manifesta constantemente em nossas vidas. Capítulo 98. Diz no verso 2: o Senhor anunciou seu poder de salvar e revelou a sua justiça às nações. Verso 7 diz, deem gritos de louvor, o mar e tudo que nele há, e também a terra e todos os seres vivos. O Senhor anunciou seu poder de salvar, revelou a justiça às nações. O poder de salvar de Deus estava escondido em Cristo Jesus, onde efetivamente ele viria salvar o homem das garras do pecado, libertando o homem da escravidão eterna. Agora, livre em Cristo Jesus nós somos, que nós possamos adorar o Senhor e glorificar teu santo nome, que possamos louvá-lo, engrandecê-lo por intermédio das nossas palavras e das nossas ações, mostrando que ele de fato tem agido em nossos corações. Que o nome de Deus seja exaltado e glorificado nessa manhã. Eu tive que fazer um pouco mais rápido justamente porque minha garganta está horrível para falar, está doendo demais, mas espero que todo o conteúdo tenha sido proveitoso. Vai ser a live mais rápida praticamente, né? E mesmo porque o texto também era bem pequeno. Mas espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar, pode mandar direct. Se vocês têm dúvidas acerca da fé protestante, acerca do que é ou que não é, podem me chamar que eu posso direcioná-los às informações do que a Bíblia diz, ou se não apontar para homens
que já escreveram livros que vocês deveriam ler. Aconselho todos que continuem a leitura da Bíblia, não só a leitura da Bíblia, mas de outros livros, que vocês possam cada vez mais conhecer a palavra do Senhor. Estou lendo também, terminando de ler esse livro aqui, Autoestima, de Jay Adams, uma perspectiva bíblica, justamente diante desse cenário que nós vemos, a deturpação, onde as pessoas imaginam que a autoestima é um conceito do qual é o que as pessoas dizem, né? Nesse presente momento, onde nós temos que nos amar cada vez mais. Na verdade, nós já nascemos nos amando até demais. Nós deveríamos nos amar menos e passar a amar Deus sobre todas as coisas e o próximo, como nós os amamos, justamente, porque daí aquilo que eu recebo, eu entrego de maneira do qual eu mostro que Deus tem sido supremo sobre a minha vida, e agora eu ajo de maneira do qual eu coloco o próximo também como participante da minha vida, e não apenas como um objeto. A autoestima por vezes nos faz enxergar de maneira deturpada aquilo que Deus estabeleceu. Claro que por intermédio de homens que pregam as Sagradas Escrituras, não, mas o mundo tem nos ensinado isso. Está acontecendo isso por causa da sua baixa autoestima. Não, a sua autoestima é tão elevada que você não se permite nem que coisas ruins acontecem, porque você não se julga merecedor de acontecer algo ruim com você, quando na verdade nós merecemos a morte, mas Deus nos entregou a vida. Então reflitam também acerca disso, leiam outros materiais para que vocês possam crescer em conhecimento. Nós vivemos uma população onde a maioria da população não lê cerca de 2 livros no ano. Então nós já estamos sendo diferenciados, não por causa da nossa capacidade, mas porque Deus nos instrui dessa forma. Nós lemos as Sagradas Escrituras, que é um compilado de uma série de livros, de 66 livros. É um livro único, no final das contas, que traz a mensagem do Senhor, mas nós também lemos outros materiais para que possamos viver para a honra e glória do Senhor. Então, aconselho vocês que leiam bastante, que meditem nas Sagradas Escrituras e que o Espírito Santo possa iluminá-los e guiá-los de maneira que o nome de Deus seja glorificado. Gostaria de terminar orando de maneira breve, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, mais uma semana que se inicia. Continue nos guardar, nos proteger e nos direcionar. Obrigado, Senhor, pelo nosso corpo, pela nossa saúde. Obrigado por tudo que o Senhor tem enviado como providências para as nossas vidas, que possamos reconhecê-lo em todas as coisas e dessa forma glorificá-lo por intermédio de nossas vidas. É assim que eu te agradeço por cada uma dessas pessoas que estão aqui, pedindo que o Senhor também as guarde, as proteja e ilumine o entendimento para que eles venham a crer da maneira como é estabelecido nas suas Sagradas Escrituras e não conforme as suas vãs imaginações. Que nós possamos estar debaixo da tua presença e iluminados pelo teu Santo Espírito. Nos dê uma semana abençoada e repleto do teu merecido amor, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilhe com o máximo de pessoas essa live. Comente. Depois eu já vou postar. Vai lá e comenta o que você tem achado, porque tudo isso fará diferença para que as pessoas possam também acessar. Nós não pagamos nada por isso. É completamente de graça. Não penso nunca em fazer conteúdos teológicos de graça, mesmo porque de graça recebeis, de graça eu entendo que eu devo dar. Isso daqui não tem preço. Então, por menor que possa aparentar ser o valor, também não concordo com isso. Respeito aquelas pessoas que imaginam poder, mas creio que isso daí deveria estar acessível a toda criatura. Então compartilhe com o máximo de pessoas, para que elas possam também conhecer o Evangelho. Que Deus ilumine sua vida, para que você possa servir de instrumento na vida de outras pessoas. Tamo junto, um beijo no coração. Amanhã temos culto também às 20 horas. Já se programe para amanhã estar conosco. Fui, beijo no coração.